A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem. É uma alegria estar aqui hoje para compartilhar com vocês uma ministração sobre um tema de profunda importância nas Escrituras e totalmente contextualizado ao momento que estamos vivendo. Israel, o relógio de Deus. Vamos começar nossa reflexão com uma passagem nas Escrituras. Você pode localizar em sua Bíblia, Romanos capítulo 11, versículos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo escreve: Pergunto, pois, Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Pois eu também sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Essas palavras de Paulo são fundamentais para entendermos o papel de Israel na história da salvação. Deus não rejeitou o seu povo escolhido, Israel. Na verdade, Israel desempenha um papel crucial no plano divino de redenção. Eu vou junto de você entender por que Israel é o relógio de Deus. O relacionamento especial entre Deus e Israel remonta aos tempos de Abraão. Deus fez um pacto incondicional com Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3, dizendo: Farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Este pacto continua a ser cumprido até hoje, e Israel é uma parte essencial desse cumprimento. Não precisa ser um erudito para entender essa passagem. Em outras palavras, existe uma promessa de bênção sobre todos aqueles que abençoarem Israel. Outra parte crucial do relacionamento de Deus com Israel é a promessa da terra prometida. Deus prometeu a Abraão e a sua descendência uma terra que é conhecida como Israel hoje. Esta promessa é evidência de que Israel desempenha um papel central no plano divino. A história de Israel na terra é uma testemunha viva da fidelidade de Deus às suas promessas. O atual conflito que temos acompanhado com grande tristeza através dos meios de comunicação é, na verdade, uma situação em que um povo nega o direito de Israel a habitar na terra que lhes foi concedida por Deus. Os palestinos não formam uma etnia distinta e tampouco possuem vínculos e laços com aquela região. Também não possuem raízes culturais que justifiquem a reivindicação sobre essa terra. Eles são, na verdade, árabes que se estabeleceram na antiga Judéia após o vácuo, oriundo da dispersão dos judeus que foi promovida pelo Império Romano durante o reinado de Adriano em 135 d.C. Desejo citar agora para vocês a parte mais significativa da história de Israel. Ou seja, a vinda do Messias, Jesus Cristo. Ele veio como cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Israel, como nação, teve um papel fundamental na preservação da fé e do registro das Escrituras que apontavam para o Messias. Através de Jesus, a bênção de Deus se estendeu a todas as nações, cumprindo a promessa feita a Abraão. Israel demonstrou cuidado com sua história, sua fé, sua cultura e principalmente com as promessas que Deus havia feito. Toda essa estrutura de zelo criou as condições para que o Filho do Deus Altíssimo viesse à Terra para resgatar a humanidade das garras do diabo e do pecado. Louvamos a Deus, pois é digno de repetição para que o mundo saiba que Jesus era judeu. O Novo Testamento também fala sobre a futura restauração de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26 nos diz: Pois não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. E, assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Isso nos mostra que Deus ainda tem planos especiais
para o Israel no futuro. Eu quero destacar com vocês agora 3 evidências. A primeira é o cumprimento em Jesus Cristo. Nós, cristãos, temos uma visão do cumprimento espiritual da promessa de restauração em Jesus Cristo. Ele é visto como o Messias que trouxe a reconciliação entre Deus e o seu povo, tanto os judeus quanto os gentios. Os apóstolos do Novo Testamento frequentemente se referem a Jesus como o cumprimento das promessas feitas a Israel. A segunda evidência é a restauração nacional de Israel. Além do cumprimento espiritual, a restauração nacional de Israel é um tópico importante na teologia bíblica e na história recente. Em 1948, Israel declarou sua independência como nação. Ou melhor, foi criado o Estado de Israel, marcando um evento significativo na restauração de uma nação como um Estado soberano. A terceira evidência é a esperança futura. A Bíblia também fala sobre uma restauração futura de Israel em conexão com o retorno de Cristo. Algumas profecias, como as encontradas em Zacarias capítulo 12, verso 14, falam de uma restauração final de Jerusalém e do papel de Israel nos eventos finais da história. Alguns eventos significativos. Os eventos ou desenvolvimentos em Israel são indicativos do fim dos tempos. Vou citar alguns dos eventos frequentemente citados ou discutidos em relação a Israel e ao fim, segundo a teologia. Restauração de Israel em 1948. O renascimento de Israel como uma nação independente em 1948 como um sinal importante. Isso é o cumprimento de profecias bíblicas que falam sobre o retorno dos judeus à sua terra. O controle de Jerusalém. O controle e a soberania de Jerusalém é frequentemente um foco de atenção. O controle de Jerusalém por Israel é um sinal-chave do fim dos tempos, especialmente de acordo com a profecia bíblica. Conflitos e instabilidade. O conflito contínuo na região, juntamente com as tensões geopolíticas, é um indicativo de eventos futuros catastróficos. Templo de Jerusalém. A reconstrução do terceiro templo em Jerusalém é um evento profético importante relacionado ao fim dos tempos. Paz no Oriente Médio. A busca por um acordo de paz duradouro no Oriente Médio é um componente de cenário para eventos escatológicos. E por fim, alianças geopolíticas. Mudanças nas alianças geopolíticas, especialmente aquelas que envolvem Israel, são eventos significativos em visões apocalípticas. Diante disso tudo, a missão dos crentes. Além de entender a importância de Israel no plano de Deus, devemos lembrar que somos chamados a amar e orar por Israel. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 10, verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus a favor deles é que sejam salvos. Nossa responsabilidade como crentes inclui apoiar e abençoar Israel. Nossa compreensão de Israel como relógio de Deus nos leva a reconhecer a importância contínua da nação de Israel no plano divino de redenção. Ela nos lembra que Deus é fiel às suas promessas e que seu amor por Israel é eterno. Em resumo, que possamos ser gratos por Israel e por sua contribuição contínua para o plano divino. Que possamos lembrar que Deus não rejeitou o seu povo, mas tem planos de restauração para eles. E, como crentes em Jesus, que possamos orar por Israel, amá-los e apoiá-los em sua jornada espiritual. Ao encerrar essa mensagem, eu convido a todos os nossos irmãos e ouvintes a estarem atentos para não serem influenciados pela mídia e pela doutrinação ateísta marxista que está à frente do atual governo do Brasil. Devemos estar vigilantes, pois o que vemos hoje é um show de narrativas da fracassada imprensa brasileira, que tem um objetivo de proteger os terroristas carniceiros do Hamas
que mataram centenas de pessoas, inclusive degolando bebês e estuprando mulheres, e condenar Israel por exercer o seu direito de defesa. Que nosso Senhor nos ajude a compreender esse momento e a nos posicionarmos de forma justa. Que Ele nos abençoe e nos faça refletir sobre estas questões e olhar para os ponteiros do relógio de Deus, que é Israel. Pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.